A sabedoria do homem lhe dá paciência, mas a sua glória é ignorar as ofensas. Provérbios 19, verso 11. Olha que verso interessante esse. A sabedoria do homem lhe dá paciência. E a sua glória, na realidade, é ignorar as ofensas. Tem gente, isso a gente chama aqui popularmente de mimimi, né? Mimimi. A gente está muito acostumado com mimimi, né? O tempo, o trânsito, o atraso, a fila, sei lá, qualquer coisa, mimimi. O sábio que tem paciência ignora as ofensas, ignora o mimimi, essas coisas pequenas e grandes também. Não é o que o outro fala que vai me fazer ser pior ou não. Eu tenho capacidade para bloquear isso, para não querer ouvir o que o outro fala. E não achar que isso tem que ver comigo. Eu não sou assim. Quando a gente lida com alguém que erra, a gente tem que abordar o erro, não a pessoa. E quando alguém nos aborda também com ofensas, vamos ver se tem alguma coisa de verdade ali, não é? Pode até ser que a pessoa não está sabendo falar. Então, vamos tirar a pessoa e ficar só com o que ela fala. O que ela fala é importante? Não é, acabou. A Bíblia é impressionante, né? Este é o programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. Bom, hoje nós vamos estar estudando o capítulo 31 de Gênesis, um super capítulo. Vai falar que Jacó retorna à sua terra, a história não para aqui. A história vai colocar o povo de Israel naquela terra crescendo, depois eles vão para o Egito e entra Êxodo, o livro de Êxodo, o êxodo de Israel para fora, né? Moisés lidera o povo, a história continua, das tribos elas são estabelecidas em Canaã e a história vai para frente, vem os reis, vem aí os profetas, vem os juízes também. É bem interessante a história bíblica porque ela tem um propósito único, chegar no Messias. E chegando no Messias, aprendermos a respeito do Messias, do seu amor, o amor de Deus e a salvação que Ele nos dá também. Então, logo depois aqui do intervalo, a gente volta com o capítulo 31. Muito bem, estamos voltando do nosso intervalo. No YouTube não tem um intervalo, né? Você já percebeu isso. Ele é mais para televisão mesmo. Mas ali você conhece vários programas, as novidades da sua TV Novo Tempo. Então vamos lá, capítulo 31, hein? Puxa, olha que beleza, a gente está andando bem aqui um dia, cada dia um capítulo novo. Daqui a pouco já acabou Gênesis, vamos para Êxodo e assim nós vamos terminar a Bíblia de novo. Fique com a gente, né? São 1189 capítulos da Bíblia, mais um por dia, a gente nem percebe e vai chegar ao final logo, logo. Termina o capítulo dizendo que o homem, no caso aqui Jacó, se tornou rico, muito rico, porque a tramóia que Labão fez foi revertida em prol de Jacó, que tinha um projeto para a sua vida. Ele levaria sua família agora de volta, essa era a promessa de Deus, você vai voltar. Isaac também pediu, você vai e volta para cá, meu filho. Vai e volta para cá. Então, ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão. Estava ficando rico. Lembram-se que Isaac também estava lá entre os filisteus, e os filisteus começaram a ter ciúmes, não é? A ter inveja, começaram a tapar os poços que Abraão tinha feito, naquele mesmo lugar, e que eram usados por Isaac e sua família, seus servos e tudo mais. Aqui a mesma coisa, eles começaram a ter ciúmes de Labão. Os filhos, havia outros filhos, né? Claro, irmãos de Raquel e de Lia, não tinha só duas meninas. Jacó se apossou de tudo que era do nosso pai, eles diziam, e do que era nosso, que era de nosso pai, não é? Juntou ele toda essa riqueza e roubou
Esse é o mentiroso, né? Esse é o fraco. É aquele que engana, quando ele é enganado, ele diz que foi roubado e etc. Você pode até enganar num jogo qualquer, mas quando você é enganado, você não aceita. Não tem pessoas que gostam de brincar e até zombar das outras pessoas, e quando alguém zomba deles, eles viram um bicho, não aceitam de jeito nenhum. Então eles roubaram de Jacó. Na esposa, roubaram no trabalho, e agora quando Jacó começa a ter muito gado, começa a ter servos, até aqui camelos, jumentos e tantas coisas mais, ele está roubando a gente. Está roubando. Foi o que ele tinha combinado com Labão. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era mais favorável como anteriormente. Triste, calado, olhando lá para cima, sem encarar, com ódio no coração. Então disse o Senhor a Jacó: torna a tua terra, a terra dos teus pais, verso 3. Volta à tua parentela e eu vou ser contigo e serei contigo. Várias vezes Deus repete isso para Jacó nunca esquecer. A Bíblia tem uma promessa para cada dia do ano, para a gente não esquecer que Deus estará conosco. Mas por que a gente esquece? Porque a gente não acredita, não confia, porque a gente não entra em contato com Ele sempre. Então, Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo para junto do seu rebanho. E lhes disse: vejo que o rosto do vosso pai não é mais favorável. Verso 5. Porém, o Deus do meu pai tem estado comigo e vai estar comigo. Vocês mesmos sabem que eu fiz todo empenho e servi bem o seu pai. Mas, verso 7, o vosso pai me tem enganado e por 10 vezes mudou meu salário. 10 vezes mudou algum caminho que ele fazia, era super volúvel. Quando ele via que ele estava ganhando de um lado, perdendo, mudava. Aí Deus também mudava, para que Labão aprendesse uma lição, né? Uma grande lição. Se ele dizia: os salpicados serão o teu salário, então todo o rebanho dava salpicado. Então era por Deus, não era pela vara que ficava lá, que eles ficavam olhando e comendo perto e tal. Então todo o rebanho dava salpicado e dizia: os listrados serão o teu salário. Então todo o rebanho dava listrados, ou listados. Assim Deus tomou o gado do vosso pai e mudeu, pois chegado o tempo, é o verso 10, em que o rebanho concebia, levantei os olhos e vi em sonhos que os machos que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. Então aqui a gente encontra que o Senhor fez por Jacó. Não foi a genética, não tem nada a ver com genética isso. Ele fez, é isso que eu estava querendo dizer ontem. Eu disse: lembra-se que eu falei ontem? Nós vamos ver amanhã a resposta para isso, essas varas e tal. Não eram as varas, porque o Senhor fez por Jacó. Deus revelou, o Senhor revelou a Jacó que ele teria um grande rebanho. Aí nós encontramos mais uma parte. O anjo de Deus me disse em sonho: Jacó, eu respondi: eis-me aqui. E ele continuou: levanta agora os olhos e vê que todo macho com que cobrem os rebanhos são listados, salpicados e malhados. Porque vejo tudo o que Labão está fazendo para você. Então, o Senhor defendeu Jacó. Então, o Senhor fez por Jacó, o Senhor revelou em sonho a Jacó e o Senhor defendeu a Jacó por tudo que ele tinha passado por ali. O Senhor mesmo falou com Jacó. Lá no verso 13, eu sou o Deus de Betel, onde um registro de coluna, onde fizeste um voto, levanta-te agora e sai dessa terra, e volta para a terra da tua parentela. Bom, com isso, todo mundo falando para ele voltar, né? A cara de Labão, os filhos de Labão, o anjo falando, ele teve um sonho, o próprio Deus fala, ele tinha que levantar. Ele tinha que levantar. Aí Raquel levanta uma coisa, e Lia também. Escuta, há ainda para nós parte ou herança na casa do nosso pai?
E a nossa parte no dote? O nosso pai está escondendo. Não nos considera ele como estrangeiras ou como filhas, pois nos vendeu e consumiu tudo o que era devido. 7 anos uma e 7 anos outra, né? Lembra-se? Então, Labão foi mentiroso com as filhas também, elas estavam sem nada. Será que nós vamos sair assim? Toda a riqueza que Deus tirou do nosso pai é nossa. E os nossos filhos, agora pois, faze tudo o que Deus te disser. Nosso pai não nos deu nada e tudo que você ganhou foi pela vontade de Deus. Então nós já temos a herança. A herança já está aqui. Não precisamos nos preocupar mais com a herança. Então se levantou Jacó, fazendo montar seus filhos, suas mulheres, levou todo o gado e todos os seus bens que chegou a possuir, o gado da sua propriedade, que acumulara em Padã Arã, para ir a Isaque seu pai na terra de Canaã. E aproveitou o momento, porque Labão estava fazendo tosquia das ovelhas. Raquel vai e rouba. Lembra que eu falei que eles adoravam outros deuses também? Raquel vai e furtou os ídolos do lar que pertenciam ao seu pai. Ídolos, deuses que estavam por ali. Então, Labão tinha um coração dividido. Aí Raquel ficou com medo também de sair sem a proteção dos deuses do pai, embora ela acreditasse em Deus. E tenha dito lá em cima, faze tudo o que Deus te disser. Ela roubou os ídolos que pertenciam à família. Bom, e Jacó logrou a Labão, o arameu, não lhe dando a saber que fugia. E ele fugiu. Fugiu, diz o verso 21, com tudo que lhe pertencia. Levantou-se, passou o Eufrates e tomou rumo à montanha de Gileade. Mas no terceiro dia, Labão ficou sabendo e foi atrás. Juntou um grupo e foi atrás. Depois de 7 dias o alcançou, diz aqui. E de noite, porém, Deus veio a Labão e disse assim, não põe a mão nele, hein? Não faça nada. Por quê? Ali estava a descendência do Messias. Ou a família que levaria a descendência do Messias. Não faça nada, não faça nenhum mal, nem fale nada. E ele alcançou Jacó. E até o ameaçou. Ele disse, sabe que eu podia matar você, né? Eu podia matar você. Você saiu de fininho, tirou as minhas filhas como cativas, você sequestrou minhas filhas. Você está vendo já que o coração de Labão não era bom de jeito nenhum, né? Já estava criando uma situação. Você está sequestrando as minhas filhas à espada. Não era isso que estava acontecendo. Por que fugiste ocultamente, me lograste e nada me disseste para saber, para me despedir com alegria? Mentira, não ia se despedir com alegria, não. E com cânticos, com tamboril e com harpa, vamos fazer uma festa. Nisso você foi insensato, mas não era para falar nada, né? Há poder nas minhas mãos para fazer mal para você, mas eu não vou fazer, porque Deus me falou ontem à noite. O Deus do vosso pai não era o Deus de Labão. Havia um conceito, havia um conhecimento de Deus, havia uma história, eles estavam ligados a Abraão, a Tera, que era o pai de Abraão, estavam ligados aí. Mas havia uma divisão no coração de Labão. Ele dizia assim, bom, então eu não posso falar nada com você, mas vocês furtaram os meus deuses, os deuses da minha casa. E eu quero saber onde estão esses deuses. E eu quero que vocês me devolvam esses deuses. E Jacó disse, imagina, não roubei Deus nenhum, não tem, vou levar Deus, eu creio num Deus só, não tem outros deuses. E se pode procurar, e a pessoa que estiver com eles vai ser punida. E era Raquel. Só que eles reviraram as tendas, fizeram de tudo. E quando entraram na tenda de Raquel, ela tinha sentado em cima dos deuses, desses ídolos, dessas estatuetas. E eles procuraram em todo lugar, ela disse, meu pai, me perdoe não me levantar, porque eu estou naqueles dias, eu estou menstruada, não posso me levantar. E o pai disse, claro, não tem problema. Não achou. Jacó se irou com ele e disse, qual é o problema que você também me faz essa questão toda? Eu estive 20 anos com você, verso 38, 20 anos,
eu estive contigo, as tuas ovelhas, as tuas cabras nunca perderam uma cria. Não comi os carneiros do teu rebanho, nem te apresentei o que era despedaçado. Eu sofri o dano, eu paguei da minha própria mão. De maneira que eu andava de dia consumido pelo calor e de noite pela geada, e o meu sono me fugiu os olhos. Isso é bem interessante. Você 10 vezes mudou meu salário. Você agora quer achar uma coisa que não está conosco? Se não fora Deus, o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o temor de Isaque, por certo me despedirias. Agora, e de mãos vazias, você seria capaz de fazer isso. Mas porque você tem temor ao Deus deles, percebam que ele não diz assim ao seu Deus, de novo. Ele tinha outros deuses. Olha, não dá muito certo esse negócio de adorar a Deus e ter outros deuses. Os 10 mandamentos, num dos mandamentos, nós encontramos: não terás outros deuses diante de mim. Não. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a justiça, Deus. Não é para dividir o seu coração, o trono do seu coração com outros deuses. É o que Labão fazia, por isso que ele tinha essa gana, por isso que ele tinha esse desejo de tirar dos outros, de aproveitar dos outros. Esse desejo de estar sempre achando que está perdendo e quer ganhar mais, não para, porque o seu coração era dividido. E ainda Jacó menciona, né, se não fosse por causa desse temor que você tem, do meu pai, do meu avô, do Deus deles, você já teria me destruído aqui e deixado ir sem nada, de mãos vazias. Deus me atendeu ao sofrimento ainda no verso 42, e ao trabalho das minhas mãos, e te repreendeu ontem à noite, para você não fazer nada, porque você não... Bom, então vamos ter uma trégua. Trégua não é paz, né? Trégua não quer dizer paz. O que eles fizeram? Labão e Jacó fizeram lá uma aliança, uma trégua, é trégua mesmo, não é aliança. Não vamos ter paz. Você não passa deste montouro de pedras e eu também não passo daqui. Você fica lá, eu fico aqui, cada um no seu quadrado. Você não precisa passar. Quer dizer, não vamos nos encontrar nunca mais. Né? Pode levar as filhas, leve tudo que você tem. As filhas são minhas, Labão diz, né? E os filhos são meus, os rebanhos são meus, tudo o que vês é meu. Interessante, né? Que posso fazer hoje a estas filhas, ou os filhos e a tudo mais, que elas deram à luz? Vem, pois, e façamos uma aliança, eu e tu, que sirva de testemunho entre mim e ti. E colocou lá, erigiu uma coluna de pedras. Tomaram as pedras, todo mundo ajudou a fazer aquela coluna de pedras. Um montão por testemunha. Só que na realidade, o verso 52 diz assim: seja o montão testemunha e seja a coluna testemunha de que para mal não passareis por aqui, por esse montão. Nem eu passarei para lá, tu não passarás, eu também não vou passar. Acabou. O Deus de Abraão, o Deus de Naor, não é dele, é do pai dele. O Deus do pai deles julga entre nós, e jurou Jacó pelo temor de Isaque, seu pai. Ofereceram um sacrifício, se beijaram, e ele partiu de volta para casa, e ele seguiu o seu caminho para a terra do seu pai. Labão foi para casa e também Jacó foi para casa. Quantas circunstâncias, né? Quantas circunstâncias. Não fora Deus, ele disse assim, você teria me destruído, me deixado sem nada. Não fora Deus, o mundo estaria em caos total. Deus está segurando os 4 ventos da terra. Não fora Deus, nós estaríamos num caos tremendo. Vamos orar? Pai querido, pedimos a Tua bênção para este momento. Pedimos a Tua bênção para a nossa vida. Pode ser que não tenhamos bens materiais, mas que o Senhor nos dê vida e saúde para trabalharmos e conseguirmos nosso sustento. Senhor, que o Senhor possa visitar as famílias que estão aqui assistindo o programa, que possam ser visitadas e que o Senhor as ajude a encontrar o caminho para o reino.
Esse caminho passa pelo coração humilde. Esse caminho passa pelo domínio do Espírito Santo em nossa vida. Então dá a cada um de nós o que precisamos nesse instante. Confiamos no Senhor, na direção e na bênção. Em nome de Jesus, amém. O programa segue, fico por aqui. Até amanhã com o próximo capítulo. Certamente você já ouviu e provavelmente concorda com a máxima que diz: não existe família perfeita, pois toda família está sujeita a conflitos e é praticamente impossível evitar grandes tensões e discussões dentro dela. A família de Jacó também tinha muitos problemas, principalmente em sua relação com o sogro. O relacionamento de Jacó com Labão nunca foi saudável, sempre foi abusivo. Para Labão, Jacó nunca passou de um escravo, uma fonte de riqueza a qual deveria ser explorado o máximo. Porém, após trabalhar 14 anos para pagar os dotes de suas esposas, Jacó inverteu os termos dessa relação. Seu trabalho agora era remunerado e, com a bênção de Deus, conseguiu enriquecer em um período de 6 anos. Todavia, essa prosperidade gerou inveja em seus cunhados e hostilidade em seu sogro. Veja o relato de Gênesis capítulo 31, versículos 1 e 2. Jacó, porém, ouviu falar que os filhos de Labão estavam dizendo: Jacó tomou tudo que o nosso pai tinha e juntou toda a sua riqueza a custo do nosso pai. E Jacó percebeu que a atitude de Labão para com ele já não era a mesma de antes. Diante daquela situação, o Senhor ordenou ao patriarca a retornar à terra de seus pais. Não era mais seguro permanecer ali. Confiando na direção e proteção de Deus, Jacó e sua família obedeceram. Contudo, em vez de encarar Labão de maneira honesta e confiar que o Senhor cuidaria de tudo, ele fugiu com a família como se fosse um criminoso driblando a justiça. Labão, que morava a uma distância de 3 dias do acampamento do genro, recebeu a notícia com indignação, reuniu rapidamente os homens da família e saiu à caça do fugitivo. Após 7 dias de perseguição, o bando de Labão alcançou a caravana de Jacó. O reencontro deles foi tenso, com Labão fazendo duras acusações a Jacó, e este fazendo um eloquente desabafo sobre todas as injustiças cometidas pelo sogro, atestando que sua prosperidade só aconteceu por causa da atuação de Deus. Mas apesar da mágoa acumulada durante todos aqueles anos, ambos sabiam o real valor da família e que o melhor caminho para resolver os conflitos familiares é a reconciliação. Após realizarem os rituais de aliança da época e com os relacionamentos restaurados, cada um seguiu seu caminho. No fim desta história podemos aprender 2 grandes lições. A primeira é que os problemas não se resolvem sozinhos. Não adianta fugir imaginando que o tempo solucionará tudo. É necessário encarar as dificuldades de frente e procurar soluções. Por fim, apesar de imperfeita e problemática, nossa família ainda é o bem mais precioso que temos nesta terra. Por isso, vale todo o esforço para reatar os laços e reunir os cacos, pois o lar ainda é a célula principal da sociedade.